Shalom, queridos. Vamos dar prosseguimento a este culto virtual mais uma vez. Vamos diretamente lá para Números 12, onde a palavra de Deus nos dá um alerta em relação, inclusive, ao que está acontecendo muito hoje em dia. Lembrando que a nossa palavra de hoje é uma palavra de alinhamento, uma palavra de crescimento. E para que nós estejamos alinhados e em crescimento, precisamos ter uma boa base, né? Saber onde e aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, no capítulo 12, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés. E, olha aí, já começaram mal. Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés, ou seja, era 01 Moisés, o líder, aí tinha Arão 02 e Miriam a 03. Os dois estavam falando mal de Moisés, por causa de uma mulher que ele tinha tomado. E no versículo 2 eles falam o seguinte, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? E aí começaram a questionar a autoridade de Moisés. Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu eles. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor ouviu o que Miriam e Arão estavam falando. Era o varão Moisés muito manso. Manso depois de ter sido trabalhado por Deus, porque ele era bem explosivo, né? A gente não pode esquecer que Moisés, ele foi tratado como príncipe, ele teve acesso a toda a cultura estratégica, tática, militar na época. Ele foi campeão e vencedor em tudo que ele se propôs a fazer, mas ele era estourado, né? Ele matou um egípcio e teve que fugir do Egito, inclusive, por conta disso. E Deus trata ele, depois que Deus trata ele, ele se torna manso. Mas a gente não pode confundir mansidão com a ausência de percepção política. Não era o que Moisés não tinha. Moisés era um agente político, ele era um líder, ele trazia esperança, ele trazia a palavra que era colocada de Deus para o povo, né? Ser manso significa submeter-se à vontade do agente que é a autoridade. Então, no caso, ser manso em relação a Deus, né? Então, era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês vão para a tenda de congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus está falando o seguinte, olha, eu não fiquei satisfeito porque vocês estão falando contra a pessoa que eu coloquei como líder de vocês. E a ira, no versículo 9, risca esse versículo aí, ó. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e se retirou-se. Deus se retira de quem quebra a cadeia hierárquica de comando, querido. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou para Arão e Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas-te, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Grifa essa parte também, loucamente procedemos e loucamente pecamos. Olha que é o que está acontecendo hoje. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés, em vez de judiar deles, não, foi rogar pela irmã e rogar pelo irmão. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Deus ele fala assim, eu não vou tirar a lepra de Miriam, primeiro ela vai passar o período certo, ela vai ter que aprender a se submeter à palavra da autoridade. Eu quero te dizer, querido, que eu não estou aqui para contestar partido político, eu não estou aqui para dizer se tu pode ou se tu não pode fazer uma coisa ou outra. Querido, você é um agente reconhecidamente político, né? E ser político significa uma pessoa inserida na sociedade, que conhece totalmente seus deveres, seus direitos, uma pessoa que participa da sua comunidade. Eu não estou falando para pessoas apolíticas, ou seja, pessoas que se
passam fora, que não são reconhecidamente pertencentes à sociedade. O que eu estou te falando é cuida com uma coisa que Deus tem nos ensinado através dessa passagem e que Jesus também mostrou, inclusive na reta final. Jesus, o agente criador, Jesus, o Deus único e suficiente que se fez homem por mim e por ti para a remissão de todos os nossos pecados. Enquanto açoitado, enquanto machucado, ele não ousou condenar os seus agressores, muito pelo contrário, morreu inclusive por eles. Então a gente tem uma grande lição aqui. Nós precisamos compreender, sim, que nós temos os nossos líderes, nós temos as nossas autoridades e elas são mecanismos de Deus para nos prosperar ou nos ensinar, para nos corrigir. Ah, mas eu não estou satisfeito, esse governante ou aquele outro não está indo de acordo com a palavra de Deus. Querido, então, porque a população escolheu errado, a população escolheu de forma equivocada e está padecendo aquela escolha equivocada. Então cabe a nós fazermos o quê? Nos posicionarmos. Se tu não está feliz com o cenário que você vive no seu país, você tem a opção de mudar de país ou se permanecer no país e se colocar na frente para que isso mude. Como é que eu posso fazer? Você pode se filiar e esse partido que você se filia pode levar todas as suas ideias, uma vez que vocês têm e compactuam essa mesma ideologia, pode defender essa ideia frente às autoridades competentes. O que não cabe a mim e a ti fazer como cristãos é não refrear a língua. Ou seja, falar mal por falar mal. Falar mal, pior, por achismo. Falar mal sem fundamentação. Isso nós não podemos fazer. Então tem o meio certo. Qual é o meio certo? Através do seu partido. Ah, eu não tenho partido, então se filie. Ah, mas eu não quero me filiar e quero falar. Então você está cometendo aquilo que Arão disse. Loucamente procedemos mal e pecamos. Olha só, querido. Cuida que a gente pode estar se direcionando para uma armadilha que está amplamente sendo difundida atualmente. Veja, nós estamos fazendo o segundo culto online agora, até porque nós não estamos podendo nos reunir. E a enxurrada de achismo que tem vindo dentro do WhatsApp essa semana foi absurdamente grande. Ou seja, não tem fonte, as fontes são questionáveis, ou seja, não tem um especialista que justifique aquela construção daquele dado estatístico, ou seja, isso está totalmente fora. Ou seja, a minha primeira formação é matemática, e como matemático nós aprendemos que dentro da estatística tem que ter um espaço amostral significativo. Ou seja, uma população grande de investigação, você tem que coletar dessa população uma amostra significativa. Ou seja, para saber o que o Brasil pensa acerca da cor azul, você não pode perguntar para 10 pessoas, você tem que perguntar para uma quantidade significativa. E citar a fonte de pesquisa e o método de pesquisa, isso não tem acontecido. Agora o que eu tenho visto é pessoas indo para frente de uma câmera, que nem eu tenho feito agora, e colocando a sua opinião. Querido, não é o que eu tenho feito aqui agora. Agora eu estou ensinando as minhas ovelhas, ensinando aquelas pessoas que eu tenho um compromisso de fazer com que ela cresça em Cristo Jesus. Eu estou falando agora para Sar Shalom. Eu estou falando agora para pessoas que estão entendendo que tem que se posicionar lá fora como luz e como sal. E que para isso acontecer tem que fazer aquilo que Jesus disse e que nós falamos em outros cultos. Nós precisamos refrear a nossa língua, que esse músculo pequenininho e complicado, Deus ele faz uma equiparação ao leme e ao navio. Ou seja, como pode um objeto tão pequeno quanto o leme governar um objeto tão grande quanto o navio? Assim é a nossa língua. Assim a nossa língua faz a mesma coisa. A nossa língua nos leva para a vida e para a morte. Ah, mas eu não tenho falado mal dos olhos. Tá lá digitando desenfreadamente, loucamente, né? Tá digitando constantemente, afligindo pessoas e não está trazendo paz e esperança nesse momento. E em vez de a gente fazer com que o mundo cresça em harmonia, nós estamos desarmonizando, nós estamos fazendo aquilo que em Gálatas está escrito como obras da carne e não frutos do Espírito, dissensão, facção, briga, ira. Nós estamos brigando constantemente, nós estamos discutindo constantemente. Querido, nós temos um líder e esse líder tem que ser ouvido. Mas se tu não concordar com ele, o que tu tem que fazer? Jejuar e orar para que Deus mude o coração dele e que ele seja dirigido por Deus. E se a gente não tem feito isso, querido, a gente que está errando.
E a gente está caindo no mesmo equívoco de Arão e de Miriam, contestando uma autoridade escolhida por Deus e pelo povo. Oi, complica. Então, querido, o meu chamado nesta sexta-feira é de que nós voltemos mais uma vez para a oração e para o jejum e não para a briga. E que nós façamos o que Moisés nos ensinou a fazer. Clamar em favor dele. Clamar em favor daquela pessoa ou daquele líder que eu não tenho conseguido concordar com ele. Ou seja, nós precisamos estar orando e guardando as nossas autoridades para que elas tomem as melhores decisões, as decisões vindas de Deus. Tá certo, querido? Vamos pegar isso, vamos pegar o que Jesus fez também. Jesus morre não só pelos salvos, puros de coração, mas ele morre inclusive por nós, pecadores. Então, querido, que esse chamado, sexta-feira, seja um alinhamento para que nós nos submetamos não a homens, mas a Deus. E que os nossos governantes se submetam à glória de Deus. Então nós precisamos fazer com que a glória de Deus pese sobre eles. Como é que a gente faz isso? Orando e jejuando. Esse é o meu chamado, é o nosso chamado a Sar Shalom. Vamos orar e jejuar para que não só esse vírus acabe definitivamente, mas para que a nossa liderança esteja agindo de forma condizente com a palavra de Deus. Amém, querido? Fiquem com Deus e até o próximo culto.